Material do poder de Deus, a mão de Deus está aqui. Graças a Deus, que a paz do amor do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o medo, sobre aquilo que impede muitas das vezes a gente de avançar. De repente aquilo que impede você de estar muito mais abençoado do que você está, a sua timidez, ela impede que você avança. Hoje, de repente, se você olhar para você, você há de convir comigo que deveria você estar muito mais sendo abençoada, sendo abençoado. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, o medo que impede as bênçãos de aproximar na nossa vida. Aqui em Filipenses, capítulo 1, e o versículo é o 28. Você que tem a sua Bíblia aí, pode abrir, por favor, essa palavra no dia de hoje. Ela diz assim: não tenha medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e que serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. E ele diz aqui que não tenha medo dos seus inimigos. Não ter medo dos inimigos é você regaçar as mangas e partir para cima do seu problema. Não ter medo do inimigo é você dizer: não, eu já venci, pronto e acabou. Não ter medo do inimigo é a gente dizer que nós já vencemos a batalha, embora muitas das vezes não é isso que os nossos olhos físicos veem. Mas não ter medo dos inimigos é eu ver, embora eu esteja vendo ainda o problema no casamento, na vida espiritual, na vida sentimental, financeira, enfim. Embora com os olhos físicos eu não vejo o fim do problema. Embora muitas das vezes os nossos inimigos, eles têm sempre aquele aproveito das horas de dificuldade que nós passamos, dos momentos difíceis, dos momentos de angústia, dos momentos de aflição. Muitas das vezes os inimigos nossos, eles se baseiam naquilo que nós estamos vivendo. Mas o Senhor Jesus, ele dá um respaldo muito maravilhoso aqui. O Senhor Jesus, ele dá a segurança, pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, aqui no versículo 29. Veja, querido, que em Filipenses 1:29, o Senhor Jesus, o próprio Deus, ele dá a você o privilégio de servir a Deus. O que é servir a Jesus? Confiar que amanhã essa vitória vai chegar na sua vida. É confiar no poder que tem o Senhor Deus. É confiar na grandeza do nosso Pai. Confiar no Senhor Jesus é eu largar as minhas forças de lado, se é que temos forças, né? É eu largar a força do braço de lado e confiar somente no Senhor Jesus. E Ele dá o respaldo, pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Sofrer por Cristo. Pastor, o que é sofrer por Cristo? Sofrer por Cristo é você sofrer pela o Evangelho de Jesus.
é você ser humilhado, porque de repente você está na presença do Senhor. É você ser humilhado, é as pessoas de repente olhar para você e dizer para você: ah, agora você é de tal igreja, agora você é crente, agora você não pode mais fazer isso porque você passou para a religião crente. É aquelas coisas erradas que nós sempre escutamos quando nós obtivemos uma fé, obtivemos uma crença do Senhor Jesus Cristo. Sempre tem aqueles deboches. Sofrer para Cristo é isso. Sofrer com o Senhor Jesus é isso. É a gente ouvir aquelas palavras negativas. Sofrer para Cristo é isso. E ele diz aqui, não somente confiar, não somente ter o privilégio, porque, querido, muitas das vezes, porque nós somos crentes, porque nós somos evangélicos, porque nós temos um verdadeiro sentido da vida, que é adorar o nosso Deus, muitas das vezes as coisas não caem, como se diz, do céu. Não, nós temos muitos problemas. De repente, você que está me escutando aí, você tem muitos problemas para resolver. Mas quando você ama a Deus, como diz aqui o versículo de 29, pois Ele tem dado a você o privilégio. Quando você ama o Senhor Jesus, Ele te dá o privilégio. Quando você ama a Deus, quando você assume essa responsabilidade, Ele dá o privilégio. No versículo 30, ele termina dizendo assim, agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Olha que maravilha. Paulo, ele escrevendo aqui essa carta a Filipenses, ele conclui o seguinte. Ele diz assim, agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Em outras palavras, agora, se eu fosse vocês, ele dizendo aqui, agora se eu fosse vocês, eu regaçava as mangas, tomava parte comigo, ou seja, unia comigo nessa luta que vocês estão passando. Naquela época, ele diz aqui para Filipenses, para aquele povo lá de Filipos, mas aqui o Senhor Jesus hoje, através de Paulo, do apóstolo Paulo, ele está dizendo para mim, ele está dizendo para você. Se eu fosse vocês, como se dissesse, um linguajar de hoje bem popular, o que ele estava dizendo? Agora se eu fosse vocês, tomava parte comigo, ou seja, unia comigo, porque vocês viram as lutas que eu passei. Olha lá, sabem a luta que vocês viram que tive no passado, é a mesma, e ele ainda nos assegura hoje, é a mesma que ainda continua. Querido, você não pensa, você é uma pessoa de Deus, um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, não pense que você não vai ter luta, não. Você sim terá muitas lutas. É o que Paulo estava dizendo para Filipenses. Se eu fosse vocês, eu enganjava comigo, se unia comigo, porque Paulo dizendo, as mesmas lutas que eu tive no passado não acabou hoje, não. Vocês terão também hoje, e essas lutas virão. Então, como que eu vou combater essas lutas? Como ele mesmo diz, combati o bom combate guardando a minha fé. Então, quando nós guardamos a nossa fé, esse combate segue e a gente tem a vitória. Mas quando a pessoa, ela diz que não vai vencer, ela diz que vai desistir, significa que tudo que Paulo está dizendo aqui é como se dissesse, eu não vi sua luta, eu não vi sua perseguição, eu não vi se você teve trabalho para com Deus. Em outras palavras, eu não estava presente, não sei de nada. Em outras palavras, estou lavando as minhas mãos, estou desistindo. Não, não é isso que Paulo está dizendo para nós hoje. O apóstolo Paulo está dizendo, agora vocês podem tomar parte comigo nessa luta. Querido, você quer tomar parte com Paulo nessa luta? Você quer ser um vitorioso como Paulo foi, que nós sabemos, se você pode pegar todas as cartas, principalmente que ele escreveu, sempre ele obteve vitória. Você quer vitória assim também? Espero que você também tenha vitória assim como Paulo. Nunca esqueça, nunca desista, nunca tenha medo.
nunca olhe para o seu problema, se ele for grande, pequeno, nunca olhe para o seu problema como se dissesse já como um derrotado. Que você possa aí ter uma bênção do Senhor. Ainda hoje, você está precisando de uma bênção? Ei, você está precisando de uma bênção? Então, olha aqui para as minhas mãos que eu vou determinar a bênção, a vitória na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, está determinado que o poder do Senhor há de mudar a sua história ainda hoje, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.